Fala, galerinha. Seguinte, ó. Tô com alguns exercícios aqui, os exercícios da apostila. Vamos resolvê-los aí em relação a trabalho de uma força. Lembrando que esse é o termo correto pra gente utilizar, tá? Sempre referir ao trabalho de uma força, seja atração, seja o atrito, seja uma normal, seja um peso, tá? Sempre o trabalho da força. Nunca trabalho do fio, trabalho do corpo, trabalho do objeto. Sempre associar com uma força. Lembrando também aí que trabalho é uma grandeza escalar. Isso facilita bastante a nossa vida. Eu não tenho que me preocupar com direção, com sentido, somente com o módulo, a intensidade e, claro, com a devida unidade de trabalho, que é a mesma de energia, no SI seria o Joule, tá? Só para recordar aqui como que eu calculo esse trabalho. O trabalho representado pela letra tal é dado pelo produto da força, intensidade da força, o módulo, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e esse deslocamento. Tranquilo? Tá? Tomando cuidado, né, que a gente vai ter alguns ângulos ali de praxe, como o ângulo 0 graus, ou seja, quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, cosseno de 0 graus é igual a 1, então o trabalho é positivo. Quando eu tenho a força contrária ao deslocamento, né, então eu vou ter um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Portanto, esse trabalho é negativo. Tá, então vamos lá analisar esse exercício aqui. Aqui ele fala sobre essa pipa, né, kitesurf, esporte aí que utiliza uma prancha, onde seus pés podem ficar presos ou não. Então a pipa é arrastada pelo vento, ele ilustra aí com as forças que estão agindo sobre aí o conjunto da prancha com a pessoa ali, certo? No caso ali o surfista ali, o atleta. Então, seguinte, além disso ele nos dá esses dados. Ele fala que a massa do conjunto atleta prancha é igual a 80 kg. A aceleração do conjunto é constante, igual a meio metro por segundo ao quadrado, certo? Já dá para indicar, já dá para perceber ali que pelo desenho você tem essa aceleração pela direita, né? Junto com o deslocamento, por senão seria uma desaceleração, ele iria utilizar esse termo. A intensidade da componente horizontal da força aplicada pela água sobre o conjunto, a FAX, está ilustrada aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó, estão vendo? Essa força aqui é igual a 10 newtons, certo? E a intensidade da força aplicada pela pipa no conjunto através do fio é de 100 newtons. Seria essa força aqui, ó, vale 100 newtons, tá? E aí ele vai fazer algumas questões aqui, ó. Nessas condições, o conjunto realiza um movimento retilíneo, deslocando 20 metros. Então, o ΔS, ou o meu deslocamento aí, que eu posso chamar de D, é igual a 20 metros. Determine o trabalho da força F, da força peso e das componentes FAX e FAY. Então, vamos com calma aqui, ó. Primeiro, letra A, certo? Vamos por partes, como ele diria Jack Stripador, ó. Então, trabalho da força F. Então, eu vou chamar aqui, ó, trabalho de F. Como que eu vou calcular essa força F? Primeira coisa, ó, sempre olhar aqui. Onde que está a força F? Estão vendo? Já havia colocado aqui para vocês, né? Já havia ressaltado ela, tá? Mas olha ela aqui. Ela tá com esse ângulo em relação ao deslocamento, que é um ângulo de 60 graus. Olha o deslocamento aqui, ó, ΔS aqui, tá? Então, se eu for substituir na formulinha, ó, trabalho da F é igual a F vezes esse deslocamento, vou colocar ΔS para ficar idêntico aí, vezes o cosseno de 60 graus. Então, o trabalho da F é igual ao valor da F, 100 newtons. 100, o deslocamento ele fala para nós aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui embaixo, 20 metros, ó. Olha o deslocamento aqui embaixo. 20 metros e o cosseno de 60, não sei se vocês recordam, é meio, certo? Então, fazendo as contas aqui,
a gente tem um trabalho aí de 1000 joules. Tranquilo? Tá. Vamos lá agora calcular o trabalho da força-peso. Então, ó, trabalho do peso, tá? Lembrando como que eu calculo o peso, massa vezes a gravidade, não é à toa que ele me dá a massa do conjunto, tá aqui, e a gravidade aqui embaixo. Então, vamos lá. Trabalho do peso é igual à própria força-peso vezes esse deslocamento. E olha que importante, pessoal, o que é comum aí vocês fazerem? Ah, o ângulo é 60 graus. Não é. Dá uma olhada aqui, ó. Se você olhar entre a peso, deixa eu só apagar essa parte aqui, para ficar mais clara a explicação. Então, ó, entre a peso e o deslocamento, qual que é o ângulo? Ó, o deslocamento tá para cá, tá para a direita na horizontal. O peso na vertical, então o ângulo tá aqui. O ângulo é 90 graus, pessoal. Tomem cuidado com isso, tá? Então, ó, continuando aqui, vezes cosseno de 90 graus. E outro ângulo também, que é muito comum, né? Tá? Qual que é o cosseno de 90? É zero. Então não precisava nem fazer as contas aqui. O trabalho da peso é nulo. O peso não influencia nesse deslocamento. Tranquilo? Correto? Então vamos agora para o trabalho de quem? Qual que é a outra força que ele pede? F a x e F a y. Correto? Então, ó, trabalho da F a x. Trabalho da F a x. Como que eu vou calcular aí? Mesma coisa, trabalho da F a x é igual a F a x vezes o meu delta S. Qual que é o ângulo entre a F a x e o deslocamento? Cadê a F a x? Tá aqui. Ó, ela é contrária ao deslocamento. Olha a F a x aqui, o deslocamento é para cá. Então, o ângulo entre os dois, 180 graus. Tranquilo? Tá. Intensidade da F a x. Bom, ele fala aqui pra gente que a intensidade da F a x, a componente horizontal da F a x é 10 newtons. Então, vamos lá, só substituir aqui. Trabalho da F a x é igual a 10 vezes 20. Opa, não coloquei aqui o ângulo aqui em cima. Falei, não coloquei. O cosseno de 180 graus. Então, 10, deslocamento é 20. Cosseno de 180 menos 1. Ela é uma força que executa um trabalho resistente, né? Por isso que vai dar negativo. Menos 200 joules. Tá, ok. Agora o trabalho, por fim, da FAY. Vou colocar aqui embaixo. Trabalho da FAY. Ah, mas professor, ele não deu a FAY. Exato. Ele não te deu a FAY. Mas se você retornar lá para o desenho, você vai perceber o quê? Olha aqui, como que é a FAY. Deixa eu apagar novamente aqui. Ó. Opa! Não é isso. Opa, tô fazendo errado aqui. Bom, não precisa apagar, vai. Como que seria a FAY? Olha aqui, pessoal. Ela tá perpendicular, estão vendo? Ó, perpendicular ao deslocamento. Pô, se a FAY é perpendicular ao deslocamento, não tem nem o que falar, né? Então o trabalho da FAY vai ser o quê? Zero também. O ângulo aí, colocar aqui entre parênteses, θ é igual a 90 graus. Tá? Então quais são as forças que vão executar um trabalho efetivo? É a F, que está puxando aqui o próprio conjunto aí, atleta e prancha, tá? E a F a x, que é uma força aí que seria resistente, trabalho resistente ao movimento. Tranquilo? Tá. Vamos calcular agora o que ele está pedindo na letra B, que seria calcule a resultante das forças que atuam no conjunto. Então, vamos lá. Vamos aí então. O seguinte, pessoal, para resolver aqui a letra B, né, ele pede aí a intensidade da resultante. Calcule a resultante das forças que atuam no conjunto. Só que tem uma maneira bem simples de eu calcular essa resultante. Por quê?
ele te deu a aceleração do conjunto. A aceleração é quanto? Meio metro por segundo ao quadrado. Poxa, se eu tenho a aceleração, se eu tenho a massa, fica muito simples de eu calcular essa força resultante. Pô, aceleração aqui, ó, intensidade meio metro por segundo ao quadrado, a massa 80 quilos, aquela formulinha básica que você nunca deve se esquecer no estudo da física, a grande segunda lei de Newton, né? Força resultante, ela pode ser dada pelo produto entre massa vezes aceleração. Portanto, a força resultante vai ser 80 vezes 0,5. Então, você tem uma força resultante de 40 newtons. Não se esqueçam a unidade. Tranquilo, né? Ok. E agora ele quer o trabalho dessa força resultante, tá? Ah, só uma coisa. Percebam aqui, né, que você tem todas essas forças agindo aqui nesse sistema. Deixa eu só apagar aqui. Tá. Se essa resultante aí, nós vimos aí que ela está nessa direção, nesse sentido, ó, que seria o mesmo do deslocamento, ou seja, eu vou ter que todas as forças que estão na vertical, elas vão ter que se anularem. Certo? Só vai poder me sobrar a força resultante que está onde? Na horizontal e para a direita. Então, portanto, ó, você vai ter que olhar o seguinte. Para cima aqui você tem a F e a Y e uma parte da F. Certo? Seria uma FY. Então, essas duas forças que estão para cima, elas irão se anular com o peso. Tá? Então, quem que seria aí? Como que eu poderia calcular tais forças? O exercício não pede, mas a gente está explorando um pouco mais. Ó. Eu posso falar que a peso é igual a minha FAY mais quem? A FY. FY é a componente da F na direção vertical. Como que eu calcularia essa FY? Vou colocar aqui no cantinho. FY é igual a F vezes seno de 60 graus. Tá? O exercício não pediu, mas a gente está analisando isso daí que é importante em relação a outros exercícios. Voltando aqui, que ele está pedindo aí para nós, na letra C, o trabalho da força resultante. Como que eu vou calcular esse trabalho aqui? Trabalho da força resultante. Mesma maneira, ó, trabalho da força resultante é igual à intensidade da força resultante vezes o deslocamento. Qual que é o ângulo da força resultante entre a força resultante e o deslocamento? É zero. Acabei de falar aí que os dois estão no mesmo sentido, então o cosseno de zero nós já vimos aqui que é 1, tá? Então 0 graus está aí, ó. Então só substitui aqui, ó, força resultante, nós acabamos de calcular aqui embaixo, vale 40 newtons, olha aí, tá? O deslocamento 20 metros. Não precisaria colocar aqui essa unidade aqui, vou tirar ela daqui para ficar melhorzinha. Acabei apagando 0, tá? Então você vai ter o trabalho da força resultante como sendo 800 joules. E aí na letra D, olha que interessante. Compare os resultados encontrados no item C com a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no conjunto. Qual que é a conclusão? Bom, vamos lá então. O que seria isso? Ó? Na letra D, ele está falando em termos do trabalho total. Tá? O que é o trabalho total? É o trabalho da F mais o trabalho da FAX mais o trabalho da FAY mais o trabalho da peso. E aí nós vamos ter somente, né, claro, o trabalho da F, que nós calculamos aqui em cima. Quanto que vale o trabalho da F? 1000 joules. Mais o trabalho da FAX. Os outros dois trabalhos aqui são zero. Ó. Da FAY e da peso são nulos, porque o ângulo é de 90 graus. Ficou faltando um zerinho aqui. Mais, então, o trabalho da FAX, que nós calculamos também que vale menos 200. Correto? Então, trabalho total
certo? É igual a 800 joules, que nada mais é do que o trabalho de quem? Da força resultante. Olha aí, que bonito. Ou seja, que conclusão que nós chegamos? Que o trabalho total pode ser tido como a somatória dos trabalhos das forças individuais, e isso nada mais é do que o trabalho da força resultante. Tá? Claro que é mais simples eu lidar com o trabalho, porque é uma grandeza escalar. Certinho? Só logo mais eu resolvo os outros exercícios para vocês. Vou só resolver esse daqui porque ficou um tanto quanto longo. Abração.